Muito bom dia, meu irmão e minha irmã. É uma grande alegria, mais uma vez, nessa manhã, podemos estar juntos para o nosso devocional e o nosso tempo de oração. Muito me alegra o coração estar com você nessa manhã. A nossa oração tem sido para que Deus guarde e proteja você e toda a sua família e que as bênçãos de Deus recaiam sobre suas vidas. Né? E hoje de manhã nós queremos falar sobre um tema muito importante. Seu testemunho transformará a sua casa. Seu testemunho transformará a sua casa. O nosso texto hoje está no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículos 18 e 19. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 e 19. A palavra do Senhor nos diz da seguinte maneira: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-a por sinal na vossa mão, para que estejam nos frontais entre os vossos olhos. Ensina-as a vossos filhos, falando delas assentando em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Esse é o nosso texto no livro de Deuteronômio, capítulo 11, verso 18 ao verso 19. Bom, a palavra de Deus é a nossa fonte de vida. Esta é uma grande verdade para todos aqueles que conhecem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. A palavra de Deus é a nossa fonte de vida. Ela deve estar em um lugar de destaque em nossos corações e em toda a nossa vida. Que lugar a Bíblia ocupa na sua vida, no seu lar? A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A Bíblia ela é muito importante para a vida de todos aqueles que conhecem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ela é proveitosa, pois ela nos ensina como viver e agradar o nosso Deus. Também nos ensina sobre esse Deus maravilhoso que nós servimos. E através dos ensinos da palavra do Senhor, nós podemos agradá-lo, e não somente agradá-lo, mas também conhecer o seu poder e a sua glória por intermédio dos textos sagrados. Isso é muito importante, pois nossas famílias precisam conhecer o nosso Deus. A palavra de Deus nos diz, no verso 17, que isto é para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. O conhecimento das Sagradas Escrituras nos levará a viver uma vida perfeita que agrada ao Senhor nosso Deus. E também seremos instruídos a viver coisas que agradam o nosso Deus. Ao praticá-las, estaremos honrando, glorificando e exaltando o Senhor que salvou as nossas almas. Como pais cristãos, nós queremos que os nossos filhos cresçam valorizando os ensinamentos de Deus, que ganhem entendimento sobre os seus deveres em Cristo Jesus e que amem ao Senhor Jesus Cristo. Não é isso que nós queremos? Como pais, esse é o desejo do nosso coração. Precisamos ensiná-los sobre o reino de Deus. Mas como podemos fazer isso se não vivermos aquilo que estamos ensinando a eles? Não há como agir como político, dizendo faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Como os convencer de amar a Deus se não demonstramos com as nossas vidas, ações e atitudes que nós amamos ao Senhor verdadeiramente? O versículo 19 nos diz algo muito importante para que possamos entender dentro dos textos sagrados. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos ensinar a Bíblia aos nossos filhos, deitando, levantando, andando pelo caminho, não é? E você pode dizer, pastor, mas eu não tenho tempo para ensinar a palavra de Deus para os meus filhos durante todo o dia. Eu tenho os meus afazeres, eu tenho o meu trabalho, eu tenho as coisas que eu preciso cuidar. Não dá tempo para ensinar a Bíblia todo o tempo para os meus filhos. Bom, você ainda não compreendeu exatamente o que as Escrituras estão querendo dizer. Não é que você precisa sentar, abrir a Bíblia e ensinar o seu filho todo momento e todo instante lendo as Escrituras Sagradas. O que a Bíblia está verdadeiramente nos ensinando é que através de nossas ações e atitudes, a nossa vida vivida diariamente irá levar os nossos filhos a
lembrar-se de ensinamentos da palavra do Senhor e eles verão que seus pais andam nos caminhos do Senhor. Quando tornamos a nossa rotina um meio para honrar o nosso Deus com a nossa vida no dia a dia. Quando eles podem ver o nosso testemunho, a nossa maneira de agir, a nossa conduta, como se estivéssemos vivendo diante do Senhor Jesus presencialmente. Não podemos transferir a responsabilidade de educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor para a igreja, para a escola. É o nosso papel como pais instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Para tanto, não basta apenas falar. Não basta apenas falar. Não existe nada mais eficaz no ensino de um pai para a educação de seus filhos do que o seu exemplo. Quando nós vivemos aquilo que estamos ensinando. É mais fácil ganhar alguém para Jesus sem falar uma só palavra do que falando muitas palavras, não haver coerência entre as palavras e a vida. Muitas pessoas tentam falar do amor do Senhor Jesus para outras pessoas, mas ao falarem da salvação, da transformação que Jesus pode fazer na vida de outro ser humano, os seres humanos não percebem esta salvação e essa transformação na vida de quem está falando. Então, a vida precisa andar junto com a palavra. É exatamente isso que o livro de Deuteronômio está nos dizendo. Que nós precisamos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, andando, levantando, deitando, todos os momentos de nossa vida, nossos filhos precisam ver os ensinamentos de Deus na nossa vida. Como pais, nós temos uma grande responsabilidade. Ensine o seu filho a dar valor à palavra de Deus, sendo você o primeiro a valorizar. Um testemunho verdadeiro é a melhor forma de atrair a sua família e outras pessoas para o amor de Deus. Esta é uma grande verdade para a vida de todos aqueles que conhecem o Senhor Jesus. Então, é muito importante que a Bíblia, que a palavra de Deus, tenha um gostinho maravilhoso em nossas vidas. Que não só ela tenha um gostinho maravilhoso, mas que ela seja o único instrumento e o único meio pelo qual nós adquirimos o conhecimento necessário. E também é muito importante que a palavra de Deus também seja algo desejável. Você deseja viver a Bíblia? Você deseja viver os ensinos da palavra do Senhor? Se você não desejar viver os ensinos da palavra de Deus, será quase impossível que os seus desejem viver os ensinos da palavra do Senhor. É um tesouro tão maravilhoso que é comparado ao ouro fino, e é tão gostoso que é comparado ao licor dos favos, ou seja, ao sabor do mais doce mel. É muito importante nos lembrarmos de tudo isso nas Sagradas Escrituras. Para isso, iremos ver um texto das Sagradas Escrituras que está no livro de Salmos, capítulo 19, versículos 7 a 11. A palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. São mais desejáveis do que o ouro, sim do que o muito ouro fino, mais doces do que o mel e o licor do favo. Também é por eles que admoesto os meus servos, e em os guardar há grande recompensa. Amados, viver os ensinos da palavra de Deus traz grande recompensa aos filhos do Senhor. Então, como filhos de Deus, nós precisamos desejar viver os ensinos da palavra do Senhor. Você quer ter uma vida abençoada? Viva os ensinos da palavra de Deus. Você quer que os seus filhos tenham uma vida abençoada? Ensine-os a viver os ensinos da palavra de Deus. E em os guardar, haverá grande recompensa. Este é o desejo de Deus para o coração de todos aqueles que conhecem o Senhor Jesus. Ter uma vida completamente dirigida pela palavra do Senhor. Bom, é uma alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus. E dizer a você que o seu testemunho
transformará a sua casa. Como filho de Deus, nós devemos desejar isso de todo o nosso coração, que o nosso testemunho e nossa vida transforme o nosso lar. Quero orar por você nesta manhã. Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade e o privilégio de mais uma manhã podemos levantar e ter um tempo de reflexão na Tua palavra e um tempo de oração juntos. Quero pedir ao Senhor que o Senhor guarde e proteja cada lar, cada família, meu Pai, que o Senhor possa abençoar, que nós possamos, ó Pai, transformar os nossos lares, meu Pai, através do nosso testemunho. Ajuda-nos como pai e mãe, meu Pai, a sermos uma bênção na vida de nossos filhos. Meu Pai, e também que a nossa família e nossa vida e a vida de nossa família possa atrair muitas outras pessoas e muitas outras famílias ao Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por poder servir ao Senhor. Dá-nos um bom dia, nos guarda e nos proteja, e nós te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia e uma boa semana, guardado e protegido pela graça e o amor do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça, o seu testemunho pode transformar a sua casa.